Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe. Vamos lá, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje estamos começando um livro novo, Orações que abrem as comportas do céu. Amém? Em nome de Jesus. Glória a E Deus. Êxodo também, estamos começando hoje. Vamos do capítulo 1 até o capítulo 3. E no capítulo 1, versículo 14, está falando que Faraó não conhecia mais a José, que ele não tinha mais nenhum tipo de identificação. Mas aqui eu entendo que não é conhecer uma pessoa, mas conhecer aquilo que José tinha de essência. O povo de Deus estava ali, os descendentes de José, aquele povo ali que era da linhagem dele, o povo de Deus, mas eles já não conheciam mais a palavra, eles não tinham mais nenhuma revelação, eles não atualizaram aquilo que José produzira no mundo espiritual, eles não Sim, atualizaram. Então, não tinha mais identificação. Eles se tornaram ali diante dos olhos de Faraó um povo normal. José era um presidiário que saiu da normalidade porque ele tinha a palavra de Deus, tinha revelação. E isso fez com que ele governasse e fizesse ali tudo que a gente viu em Gênesis ali da vida dele, e trazer seu pai, seus irmãos, e toda aquela história que a palavra de Deus sustentava. Nós precisamos entender que não é um nome, não é um título, não é a nossa vida, mas é o que nós temos de palavra de Deus revelada que vai fazer com que nós nos estabeleçamos em um lugar de segurança. E quando esse povo perde a palavra de Deus, eles se tornaram comum, eles não eram conhecidos, a palavra de Deus não era conhecida ali, porque eles iriam respeitar. Eles se tornaram um povo estranho, eles se inimigo tornaram até. um povo adversário, eles cresciam, eles se multiplicavam, e o governante da época, o faraó da época, olha e fala assim, eles são uma ameaça, porque se sai qualquer coisa aqui de guerra, eles vão se aliar e vão acabar expulsando a gente da nossa casa. Vão nos matar dentro da nossa casa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E começa a escravizar e todo um processo pela ausência da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a palavra não se perca nas nossas vidas. Para que a palavra não se ausente. Não é você, mas é a palavra que você tem. Não é, eu sei, não é o que você sabe. Ontem nós já falávamos isso lá no culto, na palavra. Mas eu sei, eu tenho experiência, não é a experiência, não é o que você sabe, mas é ter a palavra funcionando em todo momento na tua vida. É isso que vai fazer a diferença. Perdeu a palavra, já era. Não tem revelação de Deus, já era. Não tem manifestação de Deus ali que faça diferença, você estará numa terra estranha e escravizado. Então, fique muito atento a isso daí. Se a palavra for embora, é de nossa responsabilidade. A terra voltou ao normal e eles não tinham mais nada para apresentar. Então, passou aquele tempo da visitação, aquela geração, aquela era de José passou e as coisas voltaram ao normal, só que agora de uma forma muito complicada. Então, eles não eram assim, voltamos ao normal, tá bom, vamos tocar nossa vida aqui, eles tocam lá e acabou. Não, foram escravizados e foi uma coisa assim que teve muito prejuízo mesmo, amém? Agora a pastora Fátima vai continuar aqui, parte dela. Então, essa parte do capítulo 1, né? Do versículo 1 a 14, o que que eu vejo aqui? Eu vejo o plano de Deus, os bastidores do plano de Deus. Deus, ele falou para Abraão que ele ia levar o povo dele e ele precisaria julgar a medida de pecado dos amorreus. Então, o que aconteceu? Deus permitiu que eles fossem para o Egito, ele criou uma circunstância, ele permitiu uma circunstância, levou o povo para o Egito, formou ali uma nação, para depois ele julgar tanto o Egito, através das 10 pragas, como também a terra do amorreu, que ele pegou o povo dele para conquistar a terra do amorreu. Então, às vezes, nós olhamos para as nossas vidas só como algo que está. Isso aí concerne a mim. Não, concerne aos planos eternos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. E às vezes, nações estão envolvidas com o plano de Deus para você. Então, nós precisamos estar atentos, então, a formar uma nação, julgar a terra do Egito, e depois a escravidão sobe até o Senhor e faz nascer um menino libertador no meio das mortes. Olha que coisa tremenda. Porque Deus tinha um juízo para executar em várias nações ali, ao mesmo tempo, no meio de tanta morte, os decretos de Faraó, como o pastor Alexandre falou,
olha, nós temos que executar, esse povo cresceu muito, nós precisamos executar, vamos deixar nascer só menininha, menininha, os meninos nós matamos. E o que acontece? Ele faz com que duas mulheres sejam envolvidas no plano da morte. As mulheres temeram ao Senhor e elas não matam os meninos, certo? Elas justificam o crescimento dos meninos e tal, e fala que as hebreias, tal, o que ele faz? Agora ele convoca todo o povo para perseguir o povo de Deus. Então, observe, às vezes o número de inimigo cresce ao nosso redor. Veja que era agora uma nação inteira caçando as crianças dos hebreus. Não é? De duas mulheres, olha o quanto que multiplicou. Então, nós precisamos entender, como diz lá no Salmo 2, como cresceram os meus inimigos. Muitos são os meus adversários, mas tu, Senhor, és meu escudo. Tu és a glória e a força para que eu vença. Não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Então, nós precisamos entender, amados, que o Senhor, no meio de um caos, no meio de algo que às vezes você olha só aquele pedacinho que tem a sua vida, ai, pobrezinho de mim, como eu estou sofrendo, eu estou perseguido, cresceu muito o meu adversário. Nós precisamos entender que Deus tem um plano muito maior envolvido nisso tudo. Há um bastidor eterno que ele não tem, às vezes, a obrigação de revelar para nós, para que nós entendamos a potência do qual o Senhor nos envolveu, nos inseriu. Então, que os nossos lábios deixem de murmurar, que a nossa mente deixe de querer entender tanta coisa para depois nos movimentarmos. Então, vamos movimentar em fé, porque Deus ele é poderoso para nos colocar e nos estabelecer nos lugares que Ele quer. Então, aquiete teu coração, nós temos Pai. Então, aquiete, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não é menino. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, para que volte atrás, porque tendo ele falado, não para cumprir, tendo ele liberado a palavra, ele não vai executar o propósito eterno. Então, ele tinha um propósito aqui para nações. Então, não venhamos a confundir a nossa vida, porquanto os inimigos aumentam, porquanto nós vemos, às vezes, uma nação inteira se levantar contra nós, contra a voz profética que está sendo liberada sobre das nossas bocas. Não se ocupe disso, se ocupe em estar na presença de Deus, ouvir ao Senhor, e Ele vai estabelecer todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Depois, agora é o pastor Alexandre. Essa palavra de Moisés está escrito assim, que os pais vendo ali que ele era formoso, decidiram esconder, né? Esconderam ali por 3 meses, aí depois vai lá o cesto de junco, toda aquela história. Só que o que era esse formoso? O que chamava atenção? Porque os pais vão olhar para o filho, e eu acredito que, com raras exceções, todos serão formosos, né? Sim. O Mateus, por exemplo, o meu filho, ele nasceu bem feio mesmo. Quando eu vi no colo do médico, né, do pediatra, eu falei para minha mãe, mãe do céu, que menino feio. Minha mãe quase me matou no dia lá. Mas ele era muito feio. Então, Deus tem visitado ele de uma forma sobrenatural. Hoje ele está um meninão bonito. Mas ele era muito feio, muito, muito, muito. Mas, geralmente, os pais normais, assim, que não têm esse surto de imbecilidade, eles acham os filhos bonitos, formosos. E o que que esses pais estavam vendo em Moisés? Uma marca. Essa criança, ela nasceu já com algo diferente, chamava atenção. Então, então é necessário, às vezes, nós precisamos entender que dentro dessa manifestação da unção, do tipo do que Deus libera, nós vamos ter que saber como administrar isso. Esconder por um tempo, porque isso vai ser sempre perseguido. A formosura, aquilo que vem, agora sim, irmã, mas se depois eu vou mandar umas fotinhas pra você, dele pequenininho, pra você ver que coisa. Olha lá, até a mãe, ó, pra mãe admitir, porque era feia a coisa mesmo. Então, então, dentro desse tipo de manifestação, nós vamos precisar prestar atenção naquilo que chega nas nossas mãos. Você pode estar com algo formoso aí nas suas mãos. Você vai ter que, você vai ter que dar atenção para aquilo, esconder, administrar, ter um projeto para que isso nasça, para que isso não morra, porque isso vai ser perseguido. Essa formosura que está na tua mão, que Deus colocou sobre você, tem um adversário perseguindo. E aí Deus vai te dar um plano, ainda que seja um plano mirabolante, praticamente com certeza de fracasso, porque colocar uma criança de 3 meses dentro de um cesto de junco e colocar num rio é uma coisa assim, bom, eu não quero jogar na água ou não vão jogar na água, vai morrer ali aos poucos, daqui a pouco, mas tem um projeto nisso. Você fala assim, Senhor, tudo que eu posso fazer
para preservar a tua presença, para preservar essa formosura, para preservar isso que o Senhor liberou sobre mim, eu vou fazer. Amém. E aí Deus se tornará responsável por aquilo. Porque aí ele pega o adversário, a filha de Faraó, para achar aquela criança, devolve para a mãe cuidar, para educar, para transferir a realidade do céu, para depois entrar lá no aonde ele tinha que ir, fazer e ser o libertador e todo um processo. Então, isso que você dá importância é agora, disso que Deus colocou na tua mão, ele vai responder por você lá no futuro. Aleluia. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam lá na frente. Então você vai olhar e falar assim, como que eu preservo isso? E aí Deus vai te dar uma estratégia para você preservar e depois comer disso lá na frente. Em Amém. nome de Jesus. No versículo 18 do capítulo 2, está falando a respeito de um pai que pergunta para as filhas assim, por que vocês voltaram tão rápido hoje? E aí elas falam, porque um homem nos ajudou a tirar água, tal, porque Moisés chega lá, dizem que os pastores enxotaram elas, né, do poço. E Moisés vai e ele pega e tira os homens e ajuda as moças e faz ali o trabalho com elas e elas retornam mais rápido para casa do que era de costume. Então, assim, nós precisamos prestar atenção em todo cargo de liderança que você tem, como pai, como mãe, pastor, pastora, em todo lugar, preste atenção nos comportamentos, porque isso vai nos ajudar muito, porque as pessoas elas têm uma linha de raciocínio. Hoje era 6 e pouco, nós estávamos lendo aqui o livro, a Bíblia, estudando, orando para fazer as coisas. A Rita respondeu uma mensagem. A Fátima parou de ler e falou assim: aconteceu alguma coisa com a Rita? Ela me respondeu agora. Falei, não, ela deve estar de folga porque ela vai trabalhar amanhã, ou sei lá. Por quê? Minha irmã, ela sai de casa 4 e pouco da manhã, manda bom dia, e você só consegue falar com ela um pouquinho na hora do almoço, 11 horas, 11 e pouquinho, e depois só 3 horas da tarde, porque ela tem um comportamento, a Ritinha que está aqui com a gente. Então, o que acontece? Hoje, quando foi 6 e pouco, ela respondeu, a Fátima sabia que era para ela estar no trabalho. Aconteceu alguma coisa com a Rita? Você está sabendo de alguma coisa? Não, ela está de folga. Por quê? Prestar atenção no comportamento. Isso vai fazer com que realmente nós... Porque muitos filhos entram nas drogas, levam coisa roubada para casa, começa a aparecer com roupa, com calçado, e os pais... Mas você não viu que ele chegou? Não trabalha, não fez, tá traficando, tá roubando, alguma coisa tá errada. Mas os pais não percebem, porque aquela movimentação, ou não querem perceber, você vai precisar perceber. Mudanças de comportamento terão desdobramento. Você prestar atenção em mudança de comportamento pode trazer muita bênção para a tua vida. Sim. Porque esse homem vendo a mudança, o que aconteceu, ele pergunta e ele manda chamar o homem, que era Moisés. Esse homem vira seu genro, ele trabalha ali para ele, quer dizer, ou seja, ele conseguiu, dentro daquilo que ele exerceu de cuidado para com as filhas e saber o que estava acontecendo na mudança de comportamento dela, ele conseguiu ali um genro, um marido para uma filha, um homem de Deus ali, uma bênção, e foi, vários desdobramentos terão aí na nossa vida em prestar atenção na mudança de comportamento. Amém? Amém. Então, naquilo que eu vi agora, em Êxodo, capítulo 2, eu vi assim, a soberania de Deus e o posicionamento humano. O tempo da visitação para estabelecimento dos planos eternos do Senhor. Não podemos perder o tempo da visitação de Deus. Por quê? Porque aqui, ó, Deus havia prometido que ia tirar o seu povo depois da época, de 400 anos, 430 anos, o Senhor ia tirar o seu povo com o braço forte. Da terra do Egito foi a promessa que Deus fez para Abraão. Agora, o que acontece? Ele precisa colocar uma família em alerta com aqueles que chegam nas suas mãos, a formosura colocada em Deus na vida de Moisés. Então, o que aconteceu com Moisés? Ele foi guardado, a segunda arca de Deus, não é? Um libertador protegido por um vimezinho, um betume, e vai para o rio, não é? E aí ele é tirado das águas. Então, havia perigos naquelas águas. Há estudiosos que falam que havia behemote, né, que é hipopótamo, e havia jacaré naquelas águas. Então, um cenário de risco. Até me lembro que uma vez o senhor usou um irmão para falar para o pastor Alexandre, para ser Moisés é preciso enfrentar hipopótamos e jacarés, não é? Crocodilos. Então, nós temos que entender, amados, ali estava nascendo um libertador. E se os pais se entregam à circunstância, vai matar o menino? Que novo menino? Não. Os pais falaram, é mirabolante esse plano, mas o Senhor nos haverá de dar livramento. Então, não se importe em colocar as mirabolâncias de Deus, entre aspas, em execução. Aí, o que eles fizeram? Se posicionaram. Há um bastidor, há algo eterno que Deus está montando,
E aí o que ele fez? Um casal, né? Uma família posicionada, uma menininha esperta, colocada ali atrás, para ver onde ia acontecer a movimentação. Por quê, amados? Colocaram no rio, no horário estratégico, numa movimentação estratégica. Por quê? Porque uma criança chorando, ele pode, sim, convencer o coração de um adulto maligno. E ali, verdadeiramente, o Senhor preparou, as mulheres pegaram aquele cesto, havia uma criança, despertou a atenção e Deus guardou o futuro libertador de Israel. Não tema, tudo que a tua casa tem gerado, o Senhor vai guardar debaixo da potente mão do Senhor para levantar os libertadores nessa nação. Não temas, aquilo que o Senhor, às vezes, está colocando de projeto e propósito no teu coração, está nascendo já, mas o adversário está assim, ó, com toda a circunstância manifestada para roubar aquilo que o Senhor iria dar para você, através de decretos, de mídia, de um monte de coisa que nós estamos vendo que como o adversário quer oprimir o povo de Deus, mas no meio da soberania eterna do Senhor, o Senhor vai falar, nesse não toca. E eu vou colocar lá no meio da tua casa para aprender a tua cultura, para que depois ele seja o libertador de Israel. Veja que nós vemos o menino, esse Moisés, ele muito impetuoso, muito tempestuoso. Então, ele viu a injustiça, porque dentro dele Deus havia colocado um senso de justiça. Onde ele chega, ele não quer ver injustiça. Ele viu um egípcio escravizando o povo dele, ele foi lá e matou. Ele viu dois irmãos brigando, ele foi lá e quis pacificar. Ele chegou num posto onde as mulheres estavam sendo perseguidas, oprimidas, ele foi se manifestar. Então, uma marca de libertador. Às vezes você tem essa marca, uma marca de libertador, uma marca de profeta, uma marca daquele que o Senhor vai usar com potência nessa geração. Mas o Senhor vai precisar tirar todo o conteúdo faraônico, egípcio, mundano que entrou no teu coração e no meu coração. Aí Moisés, 40 anos, lá na presença do sogro dele, Jetro, Reuel, não é? Para poder tirar aquela bagagem que chegou. Ele tirou, o Senhor tirou a bagagem de dentro de Moisés para que ela não tivesse mais efeito na vida dele. Mas todo o conhecimento adquirido depois ele usou a favor do povo de Deus. Porque ele era entendido nas ciências, nas magias, nas coisas todas lá. Ele colocou ali ele aprendeu o funcionamento. Então, existem pessoas que foram até, Deus permitiu que se envolvesse com tanta treva. Só que quando ela é resgatada de lá, e nem vamos supor o caso da irmã Maria Dirce, quantas coisas ela se envolveu, mas hoje, quando ela se assenta para trazer uma intercessão, ela sabe o que acontece lá nos bastidores. Por quê? Porque o Senhor redimiu a cultura dela. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós ficamos tanto tempo nos lugares de treva, mas quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, Ele tira a cultura daquele lugar de dentro de nós e coloca a cultura do céu. Por isso precisamos nos expor, ter um coração ensinável, ter um coração manso, porque ele vai falar, filho, eu preciso desconstruir isso. E 40 anos Deus levou para desconstruir Moisés daquilo que ele precisaria ter de bagagem para libertador. Ele se tornou um pastor de ovelhas, e aí ele pôde executar aquilo que Deus tinha para ele. Então, por quê? Porque aí Deus não manda a gente para Midian, a terra do conflito. Aí as culturas vão começar a chocar. Às vezes você está em Midian, a terra do conflito. Deus está trazendo um conflito. Larga essa cultura, e nós estamos agarrados na cultura. E Deus está falando, eu preciso mudar a tua mentalidade. E Deus vai executar isso a nosso favor, porque ele tem um plano. A gente vê Moisés sendo libertador nesse capítulo 2 de maneira tremenda. E depois ele ainda dá o nome de Gerson ao seu filho. Por quê? Porque ele falou, eu sou peregrino em terra estranha. Então, isso ele profetiza a respeito de nós como libertadores. Nós aqui somos peregrinos, mas há uma incumbência para nós. Que nós não percamos o tempo da visitação de Deus para nos posicionarmos, para levantar as pessoas que estão ao nosso redor, presas nas garras de Satanás. Deus tem um propósito em nós. Seja firme, seja fiel. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois... Às vezes, dentro da nossa vida, da nossa jornada, a gente olha para assim, quem sou eu na fila do pão? Para que eu vou servir? O que sozinho, sozinha, ou aqui com 2 ou 3? Essa menina, ela vai seguindo ali o seu irmãozinho ali dentro daquele cesto. E quando chega, né, a pastora fala assim, menininha esperta. Mas essa menina, o John Bevere, ele fala assim, que nós vamos chegar no céu e a gente vai muitas vezes, ser surpreendido com algum tipo de galardão. Porque nós não vamos conseguir dimensionar. Tem uma menininha, ela chama Gabi, ela é de Boituva. Ela caminhou um tempinho aqui no ministério, tudo, e agora a gente, graças a Deus, eles estão na Bola de Neve de Boituva. Glória a Deus.
Ela, a mãe e a avó. Aleluia. 3 gerações. 3 gerações. Aleluia. Começaram aí há um tempo. Falei, vai lá na Bola de Neve, fica lá. Tá, beleza. Elas foram, estão lá, graças a Deus, estão firmes. E eu falei para a Fátima assim, quando aquela menininha aceitou Jesus, começou a caminhar comigo ali, eu falei para minha esposa assim, a Gabi vai gerar muito galardão para mim. Uhum. Porque agora não para mais. Tudo que ela fizer daqui para frente em Deus, ela estará gerando galardão para aquilo lá no começo. Um pedacinho de alguma coisa, Deus vai pôr na minha conta. Aleluia. Então, aquilo que você está produzindo em Deus, Deus vai colocar na tua conta. E essa menininha esperta, que às vezes passa aqui meio despercebida, ela fez toda a diferença na história. Porque ela precisava, Deus precisava não somente salvar Moisés daquele cesto, mas Deus precisava ainda imprimir uma cultura sobre Moisés para depois deixar que Moisés entrasse no Egito. Aleluia. Então Moisés volta para casa agora são e salvo, porque agora ele é filho da filha de Faraó. Então agora ele já está numa outra atmosfera, agora ninguém toca, ninguém rela. A mãe dele estava ganhando para cuidar do filho dele, do filho dela mesmo. Então, o filho que ia morrer, que estava fadado à morte, que tinha um projeto de morte, agora a filha do homem que falou assim: mata, fala, cuida, e eu vou te pagar para isso. Aleluia. Então, agora o menino volta para casa e a mãe então começa ali a amamentar. E quando ele começa a entender, ela fala: ó, daqui a pouco você vai para um lugar, mas você precisa exercer uma cultura, você precisa saber de onde você é, para Aleluia. que você nasceu, por que Deus te livrou da morte. Aleluia. Entendeu? E ela foi ali ministrando, ela foi ensinando ela, o pai, pregando a palavra, falando, ó, é assim, eu vou ter que te entregar, mas saiba que você não é de lá, Aleluia. você não faz parte daquele reino, você serve a um outro Deus, você tem um outro Senhor, você tá entendendo, filho? Tô. E quando ele vai lá, ele cresce, ele pega a cultura, ele é neto do homem, ele aprendeu de tudo, ele comia de tudo, ele tinha tudo, mas ele tinha uma cultura, porque uma menininha esperta falou, a senhora quer que uma mulher hebreia cuide dele? Não, ela não falou assim, a senhora quer que eu leve ele para a mãe? Menininha esperta mesmo. A senhora quer que uma mulher hebreia cuide dele? Ah, eu quero. Aleluia. Então leva. Aí ela leva para a mãe. Ela não falou, é meu irmão. Ela não falou, vou levar para minha mãe. Ia morrer todo mundo. Então, dentro disso, além de você não estar, você é mais do que você está pensando em Deus. Porque uma estratégia que Deus te der, uma sabedoria, você não sabe onde vai chegar. É. Quando essa menina chegou lá no céu, e agora, agora todo tipo de galardão que ela está colhendo até hoje, até por causa das nossas vidas que nós estamos aqui falando disso, ela falou, Senhor, mas tudo isso eu não fiz nada, eu só toquei um tamborizinho lá. Falou, não, lá no começo, você fez parte da história. É. Você levou seu filho para, você levou seu irmão para casa, É. para eu poder pôr minha cultura nele. Você é Foi. responsável direta sobre, você foi parte do processo. Muito importante a tua parte, a sua participação no processo. Aleluia. Amém? Amém. Então, fica tranquila, tranquilo que você não é só aquele quem sou eu na fila do pão. Você faz parte do processo, do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Capítulo 3, versículo do 1 ao 22. É, esse povo aqui, povo lá, os egípcios, eles não tendo mais identificação com José, não tendo mais identificação com a palavra, com o livramento de Deus estabelecido, eles puxaram para uma geração vindoura aquilo que a geração, Sim. exato, Sim. ainda eles puxaram para a geração deles o que fora livrado da geração passada. Aquela escassez que a geração passada foi livrada por causa de José e a palavra, eles, por não terem uma palavra, por não terem a presença de Deus, por não conhecerem a José, ou seja, por não conhecerem a palavra, a escassez chegou lá na frente, porque lá na frente, depois, eles vão escravizar o povo, tudo, mas na hora de tirar, eles vão ser despojados, eles vão morrer. Chegou a escassez. Chegou aquele tempo dos 7 anos de escassez, daquela destruição, daquela fome.
no Egito, que eles ficaram tranquilos, os antepassados dele ficaram tranquilos, por não terem a palavra, eles foram colher lá na frente. Então é necessário que nós estejamos atualizados diante da revelação e da palavra de Deus, senão nós vamos poder, senão nós vamos colher, ou a nossa geração futura vai colher aquilo que nós fomos poupados, porque não transferimos o legado. Por isso nós temos que falar, deixa um legado, limpa a genética, limpa o DNA. Nós temos tido alguns exemplos de pessoas, pais, que a gente acompanha os pais e os filhos, e a pessoa, o pai ou a mãe, tem se posicionado, se arrependido dos seus pecados e tem limpado a genética, e passa pouco tempo, o filho já é visitado naquela área. Por causa da regência espiritual, o pai ou a mãe, ela cria uma condição para que o filho seja alcançado. Então, você precisa ser responsável pela limpeza da tua genética e pelo arrependimento dos teus pecados, porque isso vai alcançar a tua geração. Isso vai fazer com que a palavra que habita em você, a revelação que você tem, seja transferido e a pessoa possa comer disso como você está comendo. Não deixe de transferir um legado. Não deixe de transferir uma realidade espiritual, porque isso vai fazer falta para a geração futura e ela vai perecer porque eles não transferiram. Isso vai fazer falta demais. É responsabilidade. A gente vê, me chama muita atenção pessoas tão amorosas, tão entregues a toda manifestação, pais, mães, avós que se matam pelos filhos e netos. Para produzir escola, para produzir comida, para produzir roupa, para produzir carro, para produzir casa, para deixar herança, mas não tem se ocupado do legado. Sim. Não tem se preocupado em limpar a genética e está deixando um monte de porcaria que provavelmente vai consumir tudo que eles estão deixando de herança. Pais e mães que morreram, pais que deixaram fortunas. Aqui na nossa região mesmo tem um rapaz que ficou, o pai morreu, deixou, se eu não me engano, 13 ou 14 fazendas. Ele foi acabando uma por uma, porque a mãe não tinha voz sobre ele viciado, e ele foi vendendo e gastando, vendendo e gastando, vendendo e gastando. Por quê? Porque o pai deixou muito em herança, mas não deixou nada em legado, em transferência espiritual, deixou uma genética corrompida, deixou um menino sem nenhum tipo de formação para administrar aquilo que ele deixou em dinheiro, em fortuna. Então toma cuidado, que às vezes você está se matando para deixar uma fortuna, para deixar uma casa. Eu preciso deixar uma casa para cada um dos meus filhos. Ótimo. É um projeto maravilhoso. Eu preciso deixar um negócio, eu preciso ter um dinheiro para a faculdade. Ótimo. É um projeto maravilhoso, mas toma cuidado com a genética. Toma cuidado com a transferência da palavra de Deus, porque é isso que vai sustentar o teu filho e a tua filha. Sim. É isso que vai fazer com que a geração futura não pereça de fome, não seja despojado, não fique tudo morto sem ter onde se apegar, porque não tem a palavra. Essa é a nossa maior responsabilidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, não estou falando para você deixar de fazer isso que você está fazendo, de deixar alguma coisa nessa terra palpável, uma casa, um terreno, um dinheiro, um carro, o que for. Mas faça, por favor, a sua tarefa básica. Limpe a tua genética. Se arrependa dos teus pecados e deixa algo decente para a tua geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No capítulo 13, o que me chamou a atenção é que, no resumo lá, você vai ver a palavra Deus sem o desenho. Então, veja lá que coloque o desenho, por favor, no resumo. Mas Deus chamou Moisés, quando ele chega, fala assim, ele se manifesta como uma sarça ardente, e Moisés é atraído por aquela sarça, e aí Deus chama Moisés, orienta como é para ele se achegar. Depois, o que ele faz? Deus se apresenta, falou o motivo, sua intenção e deu a comissão. Olha como Deus trabalha quando ele precisa levantar um libertador. Como Deus, ele manifestou ali uma abundância de detalhes para que Moisés estivesse bem centralizado. Era um povo, 3 milhões mais ou menos de pessoas, alguns estudiosos falam. E ele precisava gerenciar aquele povo. E Deus foi dando ali material para que Moisés tivesse um pouco mais de segurança para fazer essa obra diante do Senhor. Então, ali nós vemos uma diferença de chamado, um chamado familiar, por exemplo, lá para Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, veja, para Moisés, ele ia libertar uma nação. Então, Deus fala para ele, olha, você vai sair do Egito e você vai para uma terra.
Aí nós vemos juízo em duas nações, como eu já tinha dito antes. No povo do Egito, através das 10 pragas, e o povo saiu cheio de prosperidade, e ir para um lugar de conquista. Então, para Abraão, o Senhor falou, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e só, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E dia após dia, Deus foi guiando Abraão. Agora, Moisés, não. Moisés chegou com um plano muito bem definido, falou o que ia acontecer, ele se apresentou como Deus que ia se manifestar naquele lugar, ele falou, eu sou o que sou, então haveria, assim, como é que fala? A provisão. Então, quando Deus se manifesta falando, eu sou o que sou, ele estava falando, Moisés, tudo que esse povo precisar, eu vou manifestar. Vai tranquilo, vai no meu nome. A essência de quem eu sou, verdadeiramente, estará trabalhando a teu favor. Então, se você vai se manifestar como alguém que comissionou você para algo na face da terra, saiba, Deus tem todos os recursos. Ele, como eu já disse, ele não é menino. Ele vai falar para você, você vai ser tal coisa. Então, todo o equipamento, toda a ferramenta, toda a unção, toda a destreza que você precisa para fazer o que Deus te comissionou, estará sobre a sua vida. E estava sobre a vida de Moisés, ainda que houvessem momentos de guerra, de luta, de dúvida, de questionamento, de ver o povo se rebelando contra ele, que depois nós vamos ver nos outros capítulos, o faraó se levantando para falar, não vão sair, ainda assim Deus deu uma manifestação, filho, é isso aqui que eu quero que você faça. Eu estarei com você, não duvide, eu vou estar lá com você. Aí depois ele fala, eu sou o que sou, né, que eu já estava falando, eu vou ser a tua provisão. Então, para nós que estamos aqui, aquilo que você está vivendo no seu tempo aí, em que Deus falou, eu quero que você conquiste tal coisa, eu vou fazer você sair de um lugar e chegar ao outro, saiba que a provisão de Deus está sobre você. Saiba que as manifestações de que você precisa para chegar nesse lugar e para executar o que Deus te falou, ela está sobre você. Porque Deus ele não pode te comissionar e depois negar a ele mesmo. É ele que está te chamando. Então, se não aplicarmos, sim, creia, irmão Maria Dulce. Se ele está te chamando, se você o ouviu, é maravilhoso ver como Deus foi falando com Moisés. Olha, Moisés, é assim, você tira a sandália do teu pé. Ele falou todas as coisas ali de maneira maravilhosa, detalhada, para criar já uma confiança no coração de Moisés. E aí depois ele ainda fala como o povo vai sair. Vocês não vão sair de qualquer jeito. Vocês abastecidos com a riqueza do Egito. Olha o que ele fala. Eu despojarei os egípcios. Então, entenda, o Senhor tem um plano e conforme a necessidade de que você se mova, ele vai dar detalhes. Às vezes existe uma movimentação que ele não vai dar muitos detalhes e vamos caminhar por fé. Agora, quando chega para nós fazermos algo tão profundo como é isso, ele vai dar todos os detalhes. Então, fique confiante, confiadamente, caminhe na convicção de que Deus é Deus e ele tem tudo quanto precisamos. Amém? Então, essa é a minha parte do capítulo 3, agora já vai para o livro? Então, é isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero te incentivar a crer no Deus que te chamou. Ele é grande, ele é poderoso e ele é responsável. Ele não vai deixar a gente no meio do caminho. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te incentivar em que sentido? Desde ontem, eu estou debaixo de uma atmosfera onde eu estou falando e parece que desde ontem do culto, da pregação. Eu estava com algo durante a tarde todo, o dia que eu fiquei, que a gente foi dormir tarde e tal. Então, assim, parece que tudo que estava na minha mente, tudo que Deus estava falando comigo a respeito do que foi pregado ontem, e agora também aqui, eu estou falando, pregando lá e falando aqui, e a impressão que eu tenho é que eu não estou conseguindo falar nada com nada, que eu estou falando tudo desconectado, tudo desencontrado, que ninguém está entendendo nada, e que eu estou falando um monte de besteira. Aí ontem, quando acabou o culto, eu falei para minha esposa assim, falei, Fátima, tá esquisito. É, tá estranho, parece que eu não falei nada com nada. Assim, não, fica tranquilo que deu tudo certo. Tá tudo bem. Falei, bom, então beleza. Então, o que tem que acontecer? Nós vamos ter que continuar, entendeu? Ainda que tenha um dia, né, que teve o apóstolo falou lá uma vez que teve um dia que ele chegou na casa assim, que a apóstola Luciana falou assim para ele, Éder, o que aconteceu? Meu Deus, você não falou nada com nada. E ele já era apóstolo. Então, ontem, segundo a minha esposa, foi tudo bem. Sim. Agora, pode ser que passe por um dia que realmente ela fala para mim assim, Alexandre, o que aconteceu? Que nuvem? Falou nada, não aconteceu nada. O que está acontecendo? Mas você vai ter que continuar. Sim. Apesar dessa sensação que a irmã Jéssica colocou aqui.
Parece que está fora, parece que está desencaixado, parece que não flui, parece que o que você está pensando você não consegue passar, parece que as palavras, parece que ninguém, parece que está todo mundo enfadado. A impressão que eu estou hoje aqui a impressão que eu estou hoje aqui, sabe o que eu tenho? O bombardeio que eu estou, Sim. amém. O bombardeio que eu estou sentindo aqui hoje e ontem, parecia que não tinha, que não via a hora ontem na igreja de acabar o culto e falar, graças a Deus, esse homem me parou de falar. E hoje aqui eu estou no mesmo jeito. Parece que assim, os irmãos não estão vendo a hora, tem 14 pessoas, 13 pessoas aqui, amém, tá? Que não vê a hora para assim, desliga logo isso e para. Porque é um bombardeio, você está debaixo, muitas vezes, dessa atmosfera. A irmã Geni, quinta-feira, vai pregar sobre o Espírito Santo. Se passar por essa guerra, ela vai ter que romper. Sim. Na outra quinta, a pastora Margarida vai estar pregando. Sim. Aí, daqui uns dias, a irmã Dirce vai estar pregando. Os Sim. temperamentos, está preparando um estudo para nós aí sobre isso. E agora? Pastor, não encaixa, não vai. Vai lá e faz, tem que fazer, nós não vamos poder parar. E se for uma nuvem? Se for uma nuvem. Deixa eu chover. Mas se não for nuvem, se você só estiver passando por essa atmosfera, então, é... o menino aqui. Então você vai ter que Amém. seguir. Porque a vontade que dá nessa hora é de falar, irmãos, Deus abençoe, hoje não está dando certo, até amanhã, em nome de Jesus, ou fica com a pastora Fátima aqui. Fala o livro. Olha lá, que benção. Oh, meu Deus. Entendeu? A vontade que dá é de ir embora, falar, gente, estou indo caminhar, a pastora Fátima vai acabar, porque... Mas eu não posso fazer isso. Sim. Porque eu estaria, primeiro que eu estaria correndo de algo, e segundo que eu tenho que deixar acontecer, independente da minha sensação. Então, Sim. independente da tua sensação, faça aquilo que você tem que fazer em nome de Jesus. Sim. Amém? Glória a Amém. Deus. Então, no livro, irmãos, nós vamos ver esse livro, Orações que Abrem as Comportas do Céu. Graças a Deus não vai ter que tirar a foto desse livro, porque ele está com as páginas tudo tumultuadinho aqui, mas já estão colocando aí, irmã Jéssica está colocando, outros Graças a irmãos já Deus. colocaram também. Graças a Deus, então você vai acompanhando. Nós vamos até a página 17 hoje, e vai falar aqui hoje, a pastora já mandou aí, ela só fez 52 apontamentos. Hoje eu parei e falei para ela, viu, me explica isso daí. Como mestre, como professora, para que você está digitando tanto? Porque eu vou lendo, a gente vai conversando sobre o livro, e ela não para de digitar esse negócio. Eu falei, por que você está digitando se as pessoas têm o livro lá para ler? Me explica, só me explica. Não é para você parar nem ficar bravo, só me explica. Falou, porque eu preciso fazer os apontamentos, eu preciso fazer um resumo, para as pessoas poderem entender melhor, trazer um negócio, entendeu? Então, por isso que tem aí 52 apontamentos da pastora Fátima aí. Os planos de Deus, a paz chegaria, e tarará, lá, tudo isso aí que você vai ler na sua casa. Então, daqui dessa parte, o que falou muito, obrigado, pastora, né? Glória a Deus. O que falou muito, assim, com a minha vida é fazer essa separação que ele está falando, que as pessoas tinham uma expectativa em algo terreno. As pessoas tinham expectativa num homem que venceria ou que mudaria a atmosfera na Terra. E nós vamos ter que entender que o que vai mudar a atmosfera é aquilo que nós vamos trazer de realidade do céu. Aleluia. É isso que vai fazer diferença na tua vida. Não espere em nada dessa terra. Eles esperavam, eles olharam, cadê o Messias? Eu preciso de um guerreiro, eu preciso de alguém que entenda, faça uma leitura desse ambiente. Você vai precisar de alguém que faça uma leitura do céu a teu favor para trazer a realidade do céu. Então é para isso que nós vamos fazer essas orações, esse livro, porque nós precisamos romper com essa dependência que nós criamos do visível, essa dependência que nós criamos do palpável, do saldo na conta, do armário cheio, do emprego, da saúde. Nós precisamos romper com essas dependências. Tudo isso é bênção e tem para nós, graças a Deus, somos supridos em Cristo, mas não podemos depender nisso, ficar presos a isso, porque o nosso negócio é de outro lugar. Josué Erion conta numa pregação dele que o rapaz foi ser assaltado, ele tinha saído de uma vigília, estava todo de preto, e aí ele foi abordado e o cara fala assim, se eu fosse desse mundo, mas como eu não sou desse mundo, e aí os ladrões saem correndo porque acharam que era ali um fantasma, alguma coisa
nesse sentido. Então, você não é desse mundo. Aleluia, forasteiro. Você é um troço esquisito aqui nessa terra. Só um negócio, nós temos que ser esquisito. Somos estranhos. Então, isso que vai fazer a diferença. Nós não somos desse mundo, não temos identificação nenhuma com nada daqui. Nós precisamos entender que nós somos de outro lugar, que nós representamos um outro reino. Tem pessoas sonhando, pessoas tendo entendimento, a exposição às coisas de internet, a exposição de filmes, as consequências que está tendo. Por que Deus está dando sonho, está dando esses entendimentos? Porque Ele quer nos tirar dessas regências. Porque isso está contaminando, isso está trazendo uma atmosfera que vai deixar um legado muito prejudicial. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você se expõe, cuidado com a cultura que você recebe. Pastor, mas é muito chato essa vida. Se eu não assistir isso, se eu não fizer aquilo, se eu não for irmão, não sei se é chato, se não é chato. Os mandamentos do Senhor não são penosos para aqueles que estão realmente antenados no Espírito. Agora, se nós tivermos muito de carne, muito de uma alma sedenta por coisas que vão nos alegrar aqui, os mandamentos do Senhor vão ser penosos. Para quem? Para os carnais. Sim. Por isso que Deus está nos convidando, deixa de ser carnal, se torne espiritual, porque o meu mandamento não é penoso. Agora, para o carnal, o mandamento é demasiadamente penoso, porque ele está ansiando por outras coisas. A tua carne pede outras coisas, a tua natureza caída, ela não quer saber de se apartar do mal, de se apartar das coisas que não são de Deus. Elas querem aquilo, elas se alimentam daquilo. Sim. Então vai ficar realmente penoso. Mas o nosso negócio é com o céu. Amém? Amém. Então, na página 12, nós vamos ter as orações. Pouquinho hoje. Você repete comigo em nome de Jesus. Amém. Senhor, oramos. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Ao povo que nascer. Ao povo que nascer. Porquanto ele o fez. Porquanto ele o fez. Senhor, que eu seja capaz de dizer. Que eu seja capaz de dizer. Preguei a justiça na grande congregação. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Eis que não retive os meus lábios. Tu sabes, Senhor. Sabe, Senhor. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Senhor, os céus anunciarão a sua justiça. Os céus anunciarão a sua justiça. Pois Deus mesmo é o juiz. Pois Deus mesmo é o juiz. Senhor, bem tens conhecido a minha afronta. Bem tens conhecido as minhas afrontas. E a minha vergonha. E a minha vergonha. E a minha confusão. E a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Diante de ti estão todos os meus adversários. Acrescenta a iniquidade deles. Acrescenta a iniquidade deles. E não entrem na tua justiça. E não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos. Sejam riscados do livro dos vivos. E não sejam inscritos com os justos. E não sejam inscritos com os justos. Pai, a minha boca manifestará a tua justiça. A minha boca manifestará a tua justiça. E a tua salvação todo dia. E a tua salvação todos os dias. Pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus. Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça. Farei menção da tua justiça. E só dela. E só dela. Também a tua justiça, ó Deus. Também a tua justiça, ó Deus. Está muito alta. Está muito alta. Pois fizeste grandes coisas. Pois fizeste grandes coisas. O Deus. Quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Pai, eu oro para que a oração de Salomão seja uma verdade entre as nações de hoje. Deus, dá ao rei os teus juízos. E a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça. E aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo. E os outeiros, justiça. Julgará os aflitos do povo. Salvará os filhos do necessitado.
os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. e desde o rio até as extremidades da terra. Senhor, Senhor, minha oração minha oração subirá continuamente a ti, subirá continuamente a ti, até que nossa nação até que nossa nação seja o reflexo de tua palavra, seja o reflexo da tua que palavra, promete: que promete a misericórdia e a verdade se encontrarão, misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a justiça e a paz se beijarão, a verdade brotará da terra, a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. a justiça olhará desde os céus, A justiça irá diante dele a justiça irá diante dele, e nos porá no caminho das suas e pisadas. da tua pisada. Pai, Pai, bem-aventurado o povo bem-aventurado é o que povo conhece o som que alegre. conhece o som alegre, Andará, ó Senhor, andará, Senhor, na luz da tua face. luz da tua paz. Em teu nome Em teu nome se alegrará todo o dia, se alegrará todo dia, e na tua justiça e na tua justiça se exaltará. se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, Tu és a glória da tua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. e no seu favor será exaltado o nosso poder. Pai, Pai, ouça nossas orações para as ouça nações. as nossas orações para as nações. O Senhor O Senhor, não rejeitará o seu povo, o Senhor não rejeitará o teu povo, nem desamparará a sua herança, nem desamparará a tua herança, mas o juízo voltará à retidão, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão e segui-lo-ão todos os retos de coração. todos os retos de coração. O Senhor Aleluia. reina, O Senhor reina, regozije-se a terra, inclusive a terra, alegrem-se as muitas ilhas. alegre-se as muitas ilhas. Os céus anunciam a sua justiça, Os céus anunciam a sua e justiça, todos os povos veem a sua e glória. todos os povos veem a sua glória. Senhor, Senhor, eu oro a ti porque tua palavra promete. eu oro a ti porque a tua palavra promete. O Senhor fez notória a sua O salvação, Senhor fez notória a sua salvação. manifestou Aleluia. a sua justiça perante os olhos dos gentios, Manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. lembrou-se da sua benignidade Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de e Israel. da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. viram a salvação do nosso Deus. Pai, Pai, eu oro a ti, eu oro a ti, porque a misericórdia do Senhor porque a misericórdia do Senhor é desde a é eternidade desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. e a justiça sobre os filhos dos filhos. Senhor, Senhor, como salmista eu declaro, como salmista eu declaro, louvai ao Senhor. louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, Louvarei o Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos na Assembleia do e Justo na congregação. e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. curados por todos os que nela têm prazer. A sua obra tem glória e A majestade, tua obra tem glória e e majestade, a sua justiça e a tua justiça permanece para sempre. permanece para sempre. Pai, Pai, esta é a minha oração. esta é a minha oração. Abre-me as portas da justiça, Justiça entrarei por elas por ela, e louvarei ao Senhor. Senhor. Esta é a porta do Senhor, Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. pelo qual o justo Louvar-te-ei, louva-te, pois me escutaste, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. e te fizeste a minha salvação. Em nome do Senhor Aleluia. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, irmãos? Amém. A irmã Jennifer de oração ali, ó. Amém. Amém. Peço oração por alergia forte. Vamos orar. Amém. Nós vamos, bem no comecinho aqui, todos os que na terra são, tarará, chegarão e anunciarão a sua justiça. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Então, está falando exatamente o que o povo não fez lá.
não pregar a grande congregação, não lançar a palavra para frente e as comportas dos céus se fecharam. Sim. Então, essa é a nossa missão aí, em nome de Jesus. Amém? Pode orar para a irmã Janine. Amém. Pai, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, Senhor, tu tens falado para nós, Senhor, que tu és o Deus que nos sara, Pai. Então nós decretamos, liberamos esta palavra sobre a vida da tua filha, Pai. O adversário tem insistido contra a saúde da tua filha, Pai, mas nós insistimos em declarar a tua palavra, porque tu tens nos incentivado a sermos ousados em tua presença, para confiarmos no poder do teu nome, para confiarmos na ressurreição e na vida que Cristo veio trazer para nossas vidas e deixarmos toda a cultura que Satanás e seus demônios deixou para nós, papai. Mas em o nome de Jesus, nós colocamos agora a vida da tua filha na tua presença e te pedimos fogo do céu, para queimar a alergia, para queimar a raiz dessa alergia, papai. Em nome de Jesus, e a tua filha passe a pé enxuto, porque há uma cultura do céu que nós, como teu povo, queremos desfrutar, que é a cultura daquele que se auto-intitula: eu sou o Jeová Rapá. E em nome de Jesus, que haja cura, que haja cura, que haja cura pelo sangue de Jesus Cristo. E em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amém. Irmã Beth Brasil, ora para encerrar, por favor. Em nome de Jesus, abre o microfone aí. Estaremos encerrando. Amém, amém. Amém. Todos me escutam? Amém. Amém. Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo maná de hoje, Pai. Sim. Que possamos ruminar essa palavra, Pai, durante o dia, Deus. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, na nossa mente, fazer a metanoia precisa, ó Pai, dentro de nós, ó Pai, e no nosso destino, ó Pai. Que não seja o nosso querer, mas que seja feita a tua vontade. Te agradecemos por cada integrante aqui, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Alexandre, da pastora Fátima. Por eles estarem sempre, Pai, dispostos, ó Pai, a servir o teu reino com tanto amor e com tanto carinho, Pai. Pai. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, ó Pai. Pai, te agradecemos, ó Deus, e dar-nos um dia abençoado debaixo da tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está encerrado, então, em nome do Senhor Jesus. Shalom. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus.